Bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar que Jesus Cristo, ele é os 10 mandamentos. Jesus, ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e ele é os outros 9 mandamentos. Por isso que os 10 mandamentos é o mandamento do sábado, que é os 7 Espíritos, e os outros 9 mandamentos. Então, Jesus, ele é os 10 mandamentos, que são o mandamento do sábado, que é os 7 Espíritos, com os outros 9 mandamentos. Aí você pega os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, dá 16, que é o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus Cristo é chamado leão da tribo de Judá. Agora eu vou ler com os irmãos no livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Aqui Deus está procurando fiel. Livro de Juízes, capítulo 7, versículo 5. Lembrando, o 7 é os 7 Espíritos de Deus falando. E o número 5 é o número do cachorro, que é o fiel. E olha o que Deus diz aqui, ó. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se baixar de joelho a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. 300 homens. E o restante do povo se abaixou de joelho a beber água. Disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Então os 300 homens que lamberam a água como um cão, como um cachorro, e Deus estava escolhendo os fiéis, eles foram fiéis naquilo que Deus propunha em seu coração. Por isso que o número do cachorro é o número 5. E Jesus, ele é o leão, ele é o número 16, que são os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos. Aí quando você vai no Evangelho de Mateus, a gente tem que lembrar, Jesus, ele é fiel. Só que para nós seres humanos, ele ainda não tinha provado que ele era fiel. Ou seja, Deus ainda não tinha provado que a sua palavra era fiel para o ser humano. Aí em Mateus capítulo 21, aqui fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aqui foi quando Jesus entrou para sacrificar por nós e morrer. Aqui Deus provou que a sua palavra é fiel. Lembra, Jesus, ele é a palavra de Deus. Jesus, ele é o leão, que são os 7 Espíritos de Deus e os outros 9 mandamentos. E aqui Jesus provou que também ele é fiel. Aí você junta o número 16, que é o leão, com o número 5, que é o cachorro fiel, dá o 21. Por isso que a entrada triunfal de Jesus Cristo é no capítulo 21 de Mateus. Aqui se consumou, que é Jesus. Jesus, ele provou aqui que ele é o 7º Espírito de Deus. Ele provou que ele é os outros 9 mandamentos e ele provou que ele é fiel. Juntando tudo isso dá o 21, que forma o novilho do sacrifício. Por isso que Jesus, ele é chamado novilho do sacrifício. E a entrada triunfal dele aqui ele sacrificou e morreu por nós. Entendeu? Então todos os números da Bíblia têm um significado. Basta a gente estudar e entender. Então, irmão, Jesus, ele é o leão. Jesus, ele é o 7º Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado. Jesus, ele é outros 9 mandamentos. Aí você junta os 9 mandamentos com os 7 Espíritos de Deus, dá 16, que forma o leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. Aí quando você junta a fidelidade dele, que é o número 5, o cachorro, que ele foi fiel como um cão, aí dá 5 com 16, 21, que é o novilho do sacrifício. Por isso que Jesus, ele é chamado sacrifício perfeito. Entendeu? Vigiar e orar, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a única forma de você ser cristão de verdade é lutar para obedecer os 10 mandamentos. Porque Jesus, ele é os 10 mandamentos. Bom dia a todos e a paz do Senhor.